Irmãos, graça e paz a todos. Amém. Bom dia a todos vocês também. Vamos abrir então nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 3. A última sessão nós vamos ver hoje e assim encerrar esta carta com a graça do nosso Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 18. O último verso, tá certo? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor na carta de Pedro. Ele escreve falando: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bondoso Pai, graças te damos por estarmos aqui por esse dia, prestando esse culto ao Senhor e estar na beleza da tua santidade. Queremos, a Deus, neste momento, pedir por essa parte do culto onde será ministrado a tua palavra. Nós suplicamos a tua graça, a tua bondade para conosco ao falar em nossos corações e ainda mais onde estaremos encerrando esta carta aqui no dia de hoje. Assim como o Senhor tem sido conosco durante o início até hoje, nós rogamos que o Senhor fale ainda aos nossos corações, por amor ao teu santo nome. Que o teu Santo Espírito abra nossa mente para que possamos compreender as tuas verdades aqui nesse trecho onde nós acabamos de ler, e que o Senhor seja misericordioso para conosco. Nós te pedimos, ó Pai, e assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como a gente tinha observado a semana passada, Pedro, aqui neste capítulo 3 da carta, ele está falando sobre a vinda do Senhor. Ele começou a introduzir um novo assunto, que foi sobre a vinda do Senhor, como aconteceria essa vinda dele. E nós vimos semana passada que, a partir do versículo 10, Pedro explicou como se daria a vinda de Cristo. Nós vimos que ele faz uma comparação com um ladrão. Então, na ideia seria repentina, quando menos ele esperássemos, o Senhor, ele viria assim como ele tinha prometido. E que toda essa ordem presente, a criação, o mundo que existe, seria completamente destruído pelo fogo. Não restaria nada. Tá certo? Ele fez questão de tratar isso. Nós vimos que não faz sentido a gente se apegar tanto às coisas desse mundo, porque tudo vai ser destruído. E Pedro ele enfatizou isso aqui de uma forma grande, aí a ponto de dizer no verso 11, já que isso vai acontecer, já tudo vai ser desfeito, ele recorda para como nós devemos nos portar como filhos de Deus, esperando esse grande dia, que é em santidade e em piedade no nosso procedimento. E depois ele falou que nós devemos apressar esse grande dia, a vinda do Senhor. Isso aqui o crente faz quando ele demonstra nos seus atos, em suas atitudes, evangelizando. Uma vez que ele tinha falado que o dia do Senhor se vai vir, quando o número total dos eleitos se cumprir, quando o último eleito for salvo, e se a pregação do Evangelho é uma responsabilidade nossa, da igreja, então nós demonstramos essa ansiedade pela vinda do Senhor, quando nós nos importamos com a obra missionária. E assim ele falou no final, que o que nos esperava então eram novos céus e uma nova terra, uma nova criação que
Deus estava aguardando na eternidade para os seus filhos, para os seus eleitos. E esta terra, uma das características dela é a justiça. Nesta última sessão, então, agora, ele vai tratar sobre exortações finais aos irmãos. Né? Em vista de tudo isso que eu falei a vocês, eu os exorto para que vocês se comportem de uma forma como ele vai tratar aqui. Por exemplo, ele vai falar primeiramente que, em vista dessa iminente vinda do Senhor e dessa destruição do mundo e a nova terra que está para surgir, uma terra de justiça que ele vai trazer, então os crentes devem esperar e se esforçar por isso. Por isso ele deixou claro, no verso 14, por essa razão, ou seja, em vista de tudo isso que eu falei a vocês acima, justamente por isso, amados, esperem, estejam esperando essas coisas. A mesma palavra aqui, esperando, vem da palavra esperança. Porque, de fato, a maior esperança que nós temos como igreja é essa. Aquele grandioso dia onde nós nos encontraremos com o Senhor. Então, Pedro diz, espere por isso, tenha essa esperança, anseie com expectativa por esse grandioso dia. Aí ele diz, fazendo isso como? Empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A chamada que Pedro ele faz aqui para os irmãos da igreja para que eles tivessem esse comportamento na vida deles, eles fossem irrepreensíveis nas suas atitudes e na sua vida. Agora, é muito curioso, irmãos, porque Pedro ele faz questão de dizer que essa irrepreensibilidade é algo nosso, que o crente faz, que a gente tem que se dedicar e se esforçar para ter. Né? Por isso que ele usa essa palavra. Né? Empenhai-vos por seres achados assim. Isso é importante nós pensarmos, porque nós, como calvinistas que somos, a gente está muito acostumado a saber, né, que Deus, ele, como soberano, ele é quem faz tudo. E até um dos pontos que nós acreditamos é que Deus, ele que persevera por nós. Né? O último ponto dos 5 pontos do calvinismo é a perseverança dos santos. Ou seja, aqueles que Deus chamou, que Deus elegeu, eles não vão perder a salvação de jeito nenhum. Isso é um fato. Mas isso aqui pode acarretar em pessoas viverem uma vida acomodada, a ponto de pensar, né, já que Deus ele vai fazer tudo, eu não devo me preocupar. Aí temos uma tendência de relaxar na nossa vida de santidade e não nos esforçarmos. Mas Pedro aqui, meus irmãos, ele trata este assunto aqui, né? Façam a sua parte. Onde está aqui aquela junção que é difícil a gente entender, né? Soberania de Deus e responsabilidade do homem. Uma vez que Deus ele é soberano em nossa salvação, ele cumpre ela, ele inicia e cumpre, nós também temos a nossa função. E o que nós devemos fazer é nos esforçar para termos uma vida de santidade, nesse quesito de responsabilidade humana e desenvolver o nosso caráter da nossa vida cristã. Isso aqui é algo importante. Por isso, o crente deve se encontrar sem mácula, sem nenhuma mancha, viver em santidade, a ponto de não ter nenhuma uma nova na sua vida, no seu caráter, que o torne irrepreensível na sua vida com Deus. Mas é interessante também que, além disso, ele fez questão, né, para que nesse dia a gente seja achado por Ele, achado no caso aqui por Cristo, em paz. É importante também analisarmos o significado disso, achados em paz. A ideia é que achados em paz com Cristo. Se vocês lembrarem, Romanos capítulo 5, no verso 1, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele trata esse assunto de uma forma interessante. Na verdade, é como se estivesse ecoando as palavras aqui de Paulo. Romanos 5, verso 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma vez que o Senhor ele fez toda a obra da salvação em nossas vidas, Ele que nos justificou, então, a partir desse momento, antes éramos inimigos de Deus, pecadores, mas na obra da reconciliação nós agora estamos em paz com Deus. Somos amigos de Deus e devemos viver em comunhão com Deus. Essa comunhão, ela implica em obediência. Agora imaginem comigo, se o crente ele, nessa espera desse grandioso dia, ele está nem aí na sua vida espiritual,
não se importa com o seu caráter, deixa-se manchar, se macular por pecados. Então, nesse momento que acontece isso, ele não está em paz com a sua consciência, algo o acusa, e até a ponto das outras pessoas apontarem o dedo e dizer, olha, fulano de tal ele é crente, mas tem isso, isso e aquilo outro. Porque a palavra irrepreensível, o sentido dela literal é isso, é aquele que não pode ter alguém que aponte para ele o seu erro ou o seu defeito. Então, a vida do crente, meus irmãos, durante essa espera, é o que Pedro está escrevendo aqui, né? Nós devemos viver assim, nessa paz com o Senhor, uma paz de consciência, lutando e se esforçando pela nossa vida, a ponto de não ter nenhuma mancha, nenhum pecado. No caso aqui, pecado não confesso, e a verdade é essa, nós muitas vezes pecamos contra o Senhor, mas a questão é que nós confessamos a Deus e abandonamos o nosso pecado. A questão aqui é aqueles pecados ocultos, ou pecados de estimação, que o crente faz questão de estar vivendo ele, enquanto espera o dia do Senhor. Isso aqui é inconcebível, e Pedro então ele ensina aos irmãos para que eles não se achem assim. Pelo contrário, sejam irrepreensíveis nessa espera. E ele continua falando. Agora ele vai tratar sobre a salvação, que ela está na paciência de Deus. E vejam como Pedro ele fala isso, né? No verso 15 ao verso 16. Ele diz assim, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, o mesmo assunto que Pedro aqui está tratando, Paulo já havia falado, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro, ele está aqui explicando que a salvação, então, ela está na paciência de Deus. Mas como assim? A salvação está na paciência de Deus. O que Pedro ele está querendo falar com isso? O que ele quer dizer com isso? Entendemos, irmãos, que a obra da salvação que Cristo fez a nós, aos seus filhos, de fato ela aconteceu. Mas é aquela mistura, né, de um já e ainda não. Porque ela será consumada de fato na vinda do Senhor. Quando Ele vier buscar a sua igreja, nos tirar desse corpo de pecado e levar para estarmos juntamente com Ele. Então, o que é que vai fazer com que essa obra seja consumada? Ela realmente seja completa definitivamente. Aí Pedro, então, ele reforça o que ele tinha falado anteriormente. A nossa salvação ela está na longanimidade de nosso Senhor. Na verdade, ele enfatiza, nós vimos já, eu acho que semana retrasada, no verso 9. Ele explicando aos irmãos, como se alguns estivessem questionando Paulo, por que o Senhor Jesus está demorando tanto a vir em buscar a sua igreja? E no verso 9, Pedro havia dito, né, irmãos, o Senhor ele não retarda a sua promessa. Ele falou que viria, ele vem. Ele não retarda, como alguns julgam demorado. Agora, o que está impedindo ele de vir? Pedro fala, né? Pelo contrário, ele é longânimo, a mesma palavra que ele usou no verso 15, né? A paciência de Deus, ele aguarda por muito tempo. Então o Senhor, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos, aqui a gente já havia explicado, não são todas as pessoas do mundo, mas todos os eleitos de Deus, aqueles os quais o Senhor morreu antes da fundação do mundo e que tem os escolhidos para a salvação. A ideia, irmãos, seria mais ou menos o seguinte: imaginemos que de Adão até a vinda de Cristo, o Senhor tem um determinado número de pessoas a serem salvas, né? X número. Então, digamos que até aqui a vinda de Cristo, falta poucas pessoas para serem salvas, né? Vamos especular aqui um número, digamos que 50 pessoas, especulando, tá certo? Que faltam para ser salvos. Então, é como se estivéssemos perto. O Senhor só virá quando completar o número total dos seus eleitos. Então, é isso que Pedro fala. Então, o que está faltando para que ele volte? O número total dos eleitos se cumprirem. Então, quando o último eleito ele for salvo, ouvir falar do Evangelho e se converter, nós não sabemos quanto tempo falta, nem quantos são, mas isso vai acontecer em uma verdade, e um fato é que está muito próximo, os sinais têm apontado para isso. Então,
neste momento o Senhor virá. Aí por isso que ele está sendo muito paciente, aguardando por muito tempo para que isso aconteça. E isso é o que acontecendo então, o Senhor virá e buscará o seu. Mas Pedro não é algo novo que ele está ensinando. Ele diz assim como eu, ele continua, né? Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Ou seja, Paulo também tinha ensinado essa mesma doutrina que o Senhor estava aguardando. Ele tinha paciência esperando o número dos eleitos se completarem. Então, Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, eles tinham um exemplo que eles tinham aprendido com os escritos de Paulo. E aqui também eu acho algo interessante quando Pedro ele se refere a Paulo. Embora a Bíblia, a gente já vê em Atos dos Apóstolos que Pedro e Paulo tiveram um pouco contato. Passaram 15 dias lá em Jerusalém, quando tiveram uma reunião com a igreja. Mas eles tinham essa familiaridade, né? Líderes da igreja. Paulo era apóstolo dos gentios. Pedro era apóstolo para os judeus, para a igreja da Judéia. Mas eles tinham esse contato. E muito possivelmente era através de cartas. A ponto de Pedro falar aqui, olha, irmãos, vocês que eu estou pastoreando, vocês têm noção e conhecimento dessas cartas. Ou seja, Paulo também falou deste mesmo assunto que eu estou tratando com vocês. Aí nos vem a pergunta, né? O que Pedro aqui se refere, né? O mesmo ensinamento de Paulo. É muito provável, irmãos, que Pedro se refira ao que Paulo disse em Romanos, no capítulo 2, versículo 4. Essa ideia de Deus suportar por muito tempo ele ser longânimo. Romanos capítulo 2, no versículo 4, Paulo fala essa mesma ideia. Então é muito possível que eles estivessem familiarizados com este ensinamento. Romanos 2,4, Paulo tem escrito o seguinte, falando aos irmãos daquela igreja, ele diz assim, ou desprezais a riqueza da sua bondade, né? Se referindo a Deus, e tolerância, ou seja, a mesma ideia de paciência, né? Deus tolera por muito tempo sendo longânimo, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O versículo 9 de Pedro, no capítulo 13, ele tinha falado também sobre esse arrependimento, né? Ou seja, Deus ele suporta por muito tempo, ele é muito paciente aguardando a consumação da sua obra salvífica em Cristo, né? Que o Espírito Santo virá e trabalhará no coração do eleito para que ele seja salvo. Então, enquanto isso não acontece, Deus está sendo longânimo, esperando. Embora o mal reine nesse mundo, todas essas coisas aconteçam, mas a igreja, então, quando ela de fato se cumprir no número total, o Senhor virá. Então, tanto Pedro como Paulo, eles concordavam nesse assunto e ensinavam na igreja, a ponto de Pedro dizendo, irmãos, vocês também conhecem isso. Aí a questão, né? Os irmãos aqueles tiveram acesso a essas cartas de Paulo, ou a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela foi destinada a esses irmãos que Pedro está escrevendo. Porque, não sei se vocês lembram, quando a gente explicou a introdução dessa carta, alguns comentaristas eles dizem que Pedro ele pastoreou a igreja de Roma. E como Paulo ele está escrevendo aquela carta aos Romanos, então pode ser isso aqui, né? Esse mesmo público aqui que está escrevendo, eles tinham essa mesma carta de Paulo, ou então eles estavam familiarizados. Uma outra curiosidade sobre isso, essas cartas estarem circulando nas igrejas, vejam, por exemplo, Colossenses capítulo 4. Colossenses no capítulo 4, versículo 16, talvez explique um pouco melhor o sentido disso. Colossenses capítulo 4, versículo 16, Paulo escrevendo na igreja de Colossos, lá no finalzinho da carta, ele dando exortações finais, ele diz algo interessante. Ele fala o seguinte, Colossenses 4, 16. E, uma vez lida esta carta, esta epístola, perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodicenses, lede-a igualmente perante vós. Então vejam aqui, né, que era uma prática comum na igreja no começo, que as cartas que circulavam lá naquele tempo, aí Paulo diz, né, providencie, para que não somente vocês tenham conhecimento dessa carta, mas as outras igrejas também, elas leem
e haja essa circulação. Reforça ainda mais essa ideia, Tessalonicenses. Depois de Colossenses, Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Paulo também diz essa mesma ideia da circulação das cartas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 27, Paulo diz o seguinte: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Ou seja, todos os irmãos, eles deviam ter conhecimento dessas cartas, né, que andavam no período da igreja do Novo Testamento. Né? Então, havia esse conhecimento das cartas de Paulo. A gente não sabe se todas, certamente não, o número total do cânon não havia sido fechado, mas havia essa circulação e eles tinham esse conhecimento em comum. Né? O Espírito Santo havia providenciado isso para que eles tivessem todo este conhecimento. Mas Pedro, ele continua, irmãos, se referindo a isso, quando ele diz no verso 16, né? Se referindo às cartas de Paulo, os escritos de Paulo aos irmãos, ele diz assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Vendo só Pedro aqui, ele fazendo essa análise, né, que as cartas que Paulo escrevia, elas careciam de explicações. Havia momentos, pontos nas cartas que eram difíceis de entender e eram necessários que fossem interpretados. E certamente naquele tempo era um pouco mais difícil, porque nós entendemos que um princípio de interpretação da Bíblia, nós interpretamos a Bíblia pela própria Escritura. Mas naquele tempo, os irmãos eles tinham somente o Antigo Testamento completo, e o Novo Testamento eles não tinham completo ainda. Eles tinham algumas porções, algumas cartas que circulavam, como nós vimos aqui, mas eles não tinham como nós temos hoje a nossa Bíblia completa. Aí imagina só, alguém pegava uma carta de Paulo, lia um trecho, aí ficava sem entender. Eu acho que até hoje isso acontece conosco, né? A gente lê algumas passagens e ficamos sem entender o sentido. Aí como a gente pode compreender melhor? Analisando à luz de um texto mais fácil, para que a gente compreenda melhor. Mas Pedro está dizendo, há pontos difíceis de entender, que carecem de explicação e de serem interpretados. Então, ele usa isso aqui, mas veja o problema que acontecia com isso. É o que ele diz então, que nesses pontos difíceis de entender, algumas pessoas, no caso que ele se refere àqueles falsos mestres, que ele já tinha tratado e sempre trata na sua carta, ele diz que esses ignorantes e instáveis, eles deturpam, ou seja, distorcem o sentido da Bíblia, dos escritos, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Era um problema que acontecia na igreja naquele tempo, era isso. Aqueles falsos mestres, eles pegavam os escritos que tinham de Paulo, com os próprios escritos de Pedro, aí liam para a igreja e davam um sentido totalmente diferente que não está naquele texto. Então a gente vê, irmãos, que esse problema não é algo atual. Se nós sabemos que hoje em dia a maior luta que nós devemos ter na igreja é pela interpretação da Escritura, nem tanto pela Bíblia mais, porque até os hereges, as seitas, elas usam a Bíblia como nós, mas eles as usam distorcendo o texto, dando outro sentido e deturpando, como Pedro fala aqui. Então eles faziam isso, mas é interessante que Pedro ele faz aqui, então a gente vê a prova de que os escritos do Novo Testamento, assim como os do Antigo Testamento, eles são inspirados e reconhecidos pela igreja, a ponto de Pedro dizer, eles deturpam e fazem isso, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro ele coloca em pé de igualdade o Antigo Testamento, que eles tinham completo e já reconheciam como inspirado, com os escritos de Paulo também, né? Então, colocando em pé de igualdade, que eles são reconhecidos pela igreja naquele tempo, são inspirados por Deus, inerrantes como nós conhecemos, mas eles faziam do mesmo jeito como faziam no passado e com as demais escrituras. E a finalidade pela qual eles faziam isso, eles iam acabar sendo destruídos, perecendo por causa deste erro que estava acontecendo e que eles faziam questão de estarem tratando. E assim, uma vez Pedro ele falando sobre isso, ele conclui
no verso 17 e 18, exortando os irmãos para que eles rejeitem o engano e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. São essas duas coisas que Pedro ele conclui então a sua carta. Eu acho que aqui é o assunto principal, que ele quer resumir toda esta carta. Primeiramente ele diz, olha, rejeita o engano. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, olha, eu já tenho ensinado isso aqui a vocês, já tenho repetido muitas vezes isso aqui a vocês, advertindo-os desse perigo, e sei que vocês estão firmados, prevenidos nisso aqui, de antemão, mas prevenção demais nunca é pouco. Aí Pedro diz, né? Afastem-se, a palavra cautelai-vos aqui é essa aqui. Não se associe com essas pessoas que ficam trazendo novos ensinamentos, novas revelações ou qualquer outra coisa, mas acautelai-vos dessas pessoas que querem introduzir o erro para dentro da igreja. Na verdade, ele faz um contraste aqui entre os ensinamentos dos falsos mestres e o que ele está querendo que a igreja realmente entenda e coloque em prática nas suas vidas. E o porquê não façam isso, né? E eles devem se firmar na verdade. Para que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados ou indisciplinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ou seja, os irmãos, e nós já falamos sobre isso aqui, ovelhas, têm uma capacidade grande de se deixar levar pelo erro, pelo engano. Muitas vezes, pastores pregam, falam a verdade para os irmãos, pregam, repetem aquilo ali, falando sobre a verdade, mas geralmente a gente, como membros, a gente tem uma facilidade de se levar por encantos, por novas doutrinas, por novos ensinamentos, por esses mestres que vêm aí seduzindo as pessoas e podemos até cair. E por trás de tudo isso pode estar até Satanás, que ele engana, ele é perito no engano. Por isso que Pedro diz, olha, cuidado, para que vocês não se deixem enganar e descaiam da própria firmeza. Ou seja, vocês estão firmes nesse conhecimento, firmes na rocha, que é a palavra. Mas cuidado para que vocês não caiam. Porque o crente, irmãos, ele pode passar por momentos de frieza na sua fé, em momentos da queda na sua vida espiritual. E Pedro ele fala isso aqui como um conhecimento de causa. Vocês lembram que houve um momento que ele chegou para o Senhor Jesus e falou, olha, Senhor, pode todo mundo aqui te abandonar, mas eu não vou te deixar de hipótese alguma. Mas o Senhor, conhecendo o Senhor, falou, olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes hoje tu me negarás. Então aquele Pedro que estava tão firme, tão certo que estava ali firme do Senhor, na sua fé, mas de repente por um engano de Satanás, ele foi lá e seduziu Pedro. Pedro chegou a ponto de cair. Né? E uma passagem anterior, o Senhor falou, né? Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, fazer o que eu quero de você, o que quer de você te destruir, abalar a tua fé. Mas eu roguei para que a tua fé não esmoreça, para que você não descaia então dessa firmeza. Então, se isso aqui aconteceu com Pedro, um líder que viveu com o Senhor Jesus, imagina com os demais irmãos, né? Então, precisavam estar sempre firmes e prudentes acerca destes assuntos aqui que ele então falou. E assim, meus irmãos, ele dá aqui o maior ensinamento que ele quer para a igreja no verso 18. Antes de caírem, antes de serem levados por esses enganos, cresçam na graça e no tenham conhecimento da verdade, que é a palavra do Senhor, e uma vez firmados nessa verdade, eles não seriam seduzidos pelos erros, nem pelos enganos que ele tratou em toda a sua carta. Aí, como o crente deve fazer isso? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Uma vez que graça é algo que é divino, vem de Deus. Conhecimento também, o verdadeiro conhecimento, ele vem de Deus. Então, o crente, quando ele cresce na graça e no conhecimento, é quando ele se apropria, então, do conhecimento da graça de Cristo e através de Cristo. Ou seja, ele se esforça para estar sempre na presença do Senhor. Nós entendemos como um meio de graça, meus irmãos, que é a pregação do Evangelho, aqui nós crescemos na graça e no conhecimento ao mesmo tempo, são os elementos, os sacramentos que nós fazemos na igreja,
é onde nós também nos achegamos e nos apropriamos da graça dispensada pelo Senhor Jesus. A oração, também como meio de graça, nós nos colocamos na presença do Senhor, temos experiência com Ele, crescemos também em conhecimento e na leitura da palavra e na sua pregação, onde nós também crescemos tanto na graça como no conhecimento. Então é algo que é de Cristo e através dele que o cristão ele passa então a crescer, tanto nesta graça como neste conhecimento. Por isso Pedro ele conclui então dizendo, com a doxologia: a Ele, ao Senhor Jesus, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ele assim conclui a sua carta. Meus irmãos, em vista de tudo isso, algumas considerações que nós podemos trazer acerca deste momento aqui que nós acabamos de ver, do verso 14 até o final da carta. Primeiramente, nós entendemos que devemos pensar na nossa preparação para nos encontrarmos com o Senhor. O que Pedro ele fez questão de tratar aqui com a igreja, na preparação do crente para aquele grandioso dia. Em vista de que tudo isso vai ser destruído, nesse mundo não vai restar mais nada, e que nós precisamos estar preparados, se esforçar para ter uma vida irrepreensível perante Deus, para nos encontrarmos com Ele nesse grandioso dia. Isso nos leva a pensar como eu estou, como você está para se encontrar com o Senhor nesse grandioso dia. Nós vimos que isso aqui pode se dar a qualquer momento. A gente já tem visto sinais se cumprindo, tudo apontando para esse grandioso dia. Mas será que esse dia vai ser algo surpreso para a gente, uma surpresa negativa? Nós não estaremos preparados? Ou nós estamos de fato se esforçando em santidade, em amor? Porque uma marca dos últimos dias é o amor esfriar, no meio da igreja, muitos escândalos, e quem é impuro, ele vai ficar impuro cada vez mais. Mas o crente, aquele que é santo, ele tem que se santificar cada vez mais. Então, cabe a nós, meus irmãos, pensar como tem sido a nossa vida espiritual para com o Senhor. Será que a gente tem crescido realmente nessa vida espiritual? E naquele grandioso dia a gente se encontrar perante Ele sem mácula, sem nada? Ou será uma surpresa negativa? Em segundo lugar, nós vimos que o complemento do número total dos eleitos marcará a vinda do Senhor. Isso aqui pode se dar a qualquer momento. Então, isso aqui nos faz não nos apegarmos tanto, nem priorizar tanto as coisas aqui desse mundo. Nossos planos, nossos propósitos, tem que ser em segundo lugar. O nosso maior objetivo tem que ser a vinda do Senhor, desejá-la e estar realmente buscando, para que possamos nos encontrar com Ele, uma vez que tudo isso vai ser desfeito, mas o que vai realmente fazer sentido vai ser a eternidade. E por último, irmãos, a importância da Bíblia para a igreja. Pedro aqui coloca ela como central em tudo. O conhecimento que a gente deve ter tem que estar embasado na Bíblia. Os ensinos aqui que ele trata aqui de Paulo, e juntamente com os deles, se refere aos escritos da Bíblia, ela como um todo, porque é a palavra de Deus, então ela é central no cristianismo. Então nos vem pensar isso, Será que a necessidade de conhecermos para não cairmos no engano? Talvez seja o maior problema que existe hoje no meio das igrejas, a falta de interesse pela Bíblia, pelo estudo, pelo conhecimento das Escrituras. E Oséias, lá no passado, ele já havia dito que o povo ele perece por falta de conhecimento. E o que ele vai orientar o povo é o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a única forma de conhecermos ao nosso Deus, crescermos nessa graça e nesse conhecimento, meus irmãos, é conhecendo a sua verdade, a sua palavra. Assim a gente nunca vai ser induzidos pelos erros, nem pelos enganadores, mas estaremos sempre firmes com o Senhor. Portanto, que essas verdades que nós aprendemos aqui nesta carta sejam aplicadas em nossos corações. Eu creio que foi muito edificante, pelo menos para mim, porque quando a gente prepara a pregação, o Senhor fala conosco, coisas extraordinárias eu via na minha vida, o Senhor falando comigo, mas a minha esperança é essa também, que essas palavras sejam aplicadas em nossos corações e possamos colocar em prática, e assim crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe.